Oi, boa noite. Eu saúdo a todos vocês com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos mais uma noite para a gente dar continuidade ao nosso estudo do livro do profeta Daniel. Hoje nós vamos falar do capítulo 3, né? Vamos falar sobre a estátua de ouro, tá bom? E aí eu vou vir com as explicações que está aqui na nossa Bíblia e também tá aqui no meu papelzinho que eu fiz, tá bom? Uma explicação, o resumo do resumo, tá certo? Mas eu gostaria muito que você novo que está chegando se inscrevesse no canal, tá bom? Aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho, na palavrinha todas. Se você não achar essa palavrinha inscrever aí, como eu até tenho visto que não tá mesmo, não, conforme o rapaz falou, você escreve, vai lá na lupinha, tem a lupa, você vai lá na lupa e escreve o meu nome, Elizabeth. O meu nome é escrito com Z, tá? Mas eu não sei por que motivo, lá no YouTube tá com a letra S, tá? Elizabeth com S e Guilhermino. Você escreve lá na lupinha, né? Na pesquisa ali, que vai aparecer para vocês. E aí você vai ver assim, inscrever-se. Você aperta na palavrinha inscrever e no sininho, pronto, já vai estar escrito, tá bom? Ou escrita. Seja muito bem-vindo, eu saúdo vocês com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus os abençoe grandemente e que nós possamos ficar firme e forte na presença do Pai, que é pela fé, que é pela a nossa fé, quando nós abrimos a porta do nosso coração, nós deixamos Deus então habitar em nós e aí Ele habitando em nós, as coisas vão fluindo, porque pela nossa fé nós vamos gerando milagres, né? A gente vai gerando milagres. É a palavra que eu vou deixar hoje para vocês, tá bom? Pela fé. Então, tome decisão assertiva, tome decisão certa em obedecer, em estar na presença do Pai. Que quando nós obedecemos, todas as coisas são acrescentadas, porque Deus faz isso pela gente, tá bom? Você novo que apareceu uma pessoa aqui, quer dizer, tá só um oi aqui para mim, mas eu não vejo a foto da pessoa, não sei quem é. Mas, de toda forma, eu agradeço por você estar aí, que você seja muito bem-vindo, tá bom? Seja bem-vindo e vamos aqui dar continuidade ao estudo do livro do profeta Daniel, tá bom? Capítulo 3. Vou ler alguns versículos, depois que eu ler os versículos eu venho com a explicação, tá bom? Conforme eu sempre falo. E no final não hesite em compartilhar a palavra. Leve a palavra amiga para alguém, tá bom? É sempre bom a gente levar a palavra amiga para alguém. Deus vai te abençoar grandemente, tenha certeza disso, tá bom? Porque somente o poder de Deus para fazer tantas coisas pela nossa vida, tá certo? Então vamos lá. Eu vou ler aqui o versículo de número 1 e assim eu vou dando continuidade sucessivamente. Depois eu venho com a explicação. Tá atento? Eu tô fazendo um pouquinho, mais tarde um pouquinho, porque também eu cheguei agora mesmo da igreja, tava ouvindo a palavra, né? Eu preciso ouvir a palavra, né? Nós todos precisamos ouvir a palavra, porque é a palavra que nos fortalece, é a palavra que aumenta a nossa fé. Por isso, eu gostaria muito que você permanecesse firme aqui comigo, ouvisse e levasse a palavra amiga para alguém, tá certo? Não esqueça de que Deus, Ele pode todas as coisas. Nós somos o templo, né? Nós somos o templo. E a gente sendo o templo, seja onde nós estivermos, nós temos que gerar coisas boas. Gerar sempre coisas boas em prol de benefícios para ajudar o próximo e também para a gente, tá bom? Então, vamos lá. E no versículo de número 1 diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Durã, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais da província, para que viessem
a consagração da estátua do rei Nabucodonosor, da qual ele tinha levantado. Então se reuniram os príncipes e os prefeitos, os governadores, os capitães, juízes, os tesoureiros, conselheiros e todos os oficiais das províncias à consagração da estátua do rei Nabucodonosor que tinha levantado. Estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Aqui está repetindo de novo, né? Eu estou lendo, mas eu estou seguindo o que está escrito, mas muitas coisas são repetitivas. E o arauto apregoava em alta voz, ordena-se a voz, ó povo, nações e línguas. Quando ouvides o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de todas as espécies de música, prostrai-vos e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Então era uma ordem. E qualquer que não se prostrasse e não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha do fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de todas as espécies de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro do rei Nabucodonosor que ele tinha levantado. Por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. E responderam, dizendo ao rei Nabucodonosor, ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de fole, e todas as espécies de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro da fornalha do fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, o rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis os meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, que estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, para vós prostartes e adorastes a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorastes, sereis lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. E falou, e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abidnego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados, vestidos com suas capas e suas túnicas. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. E respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando-se Nabucodonosor da fornalha de fogo ardente, à porta, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos de Deus Altíssimo, saia, vinde.
Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo e reuniram-se os príncipes e os capitães e todos os governantes e conselheiros do rei, contemplando estes homens. Viram que o fogo não tinha tido poder sobre todos os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Então Nabucodonosor, dizendo: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo, a nação e a língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas feitas em monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Vamos entender aqui. Nós vimos então que o fogo ele não teve poder algum sobre os corpos daqueles homens. Não apenas Nabucodonosor, mas também os governantes, os príncipes e os oficiais, todas as pessoas que ali estavam, eles foram perto para ver, porque ficaram admirados de ver que o fogo não consumiu aqueles rapazes. Mas eu vou contar aqui pelo meu esboço, tá certo? Eu não vou ler a explicação que está aqui na Bíblia, que está aqui, mas é exatamente a mesma coisa praticamente que eu vou falar, sendo que de uma forma mais diferente e mais rápida, tá bom? Então, no primeiro caso, foi dado uma ordem do rei Nabucodonosor, que fizesse uma estátua de mais ou menos 27 metros de altura, com 2,75 mais ou menos de largura, que colocasse a estátua na planície de Durã, que era um local que ficava no centro da Babilônia, tá certo? Então, quando ele mandou fazer essa estátua, ele mandou convidar todas as autoridades de todas as nações, autoridades e todo o povo. Então, ele convidou as autoridades, os prefeitos, os magistrados, né, os governadores, os tesoureiros, os conselheiros, os astrólogos e tudo quanto era homens de patente alta, né? Bigode grosso, como diz, né? Bigode grosso. E aí, também, todo o povo de várias nações foram convidados, várias nações, raças e línguas, para que fossem à cerimônia para poder inaugurar a estátua. E o rei deu uma ordem, ele tinha dado uma ordem para que na hora da inauguração, quando eles ouvissem os instrumentais, né, o som da música, todos deveriam ajoelhar-se e adorar aquela estátua. E muitos obedeceram, né? Porque aqueles que não obedecessem seriam jogados na fornalha que já estava lá aquecendo, né? Estava lá já acesa. Nessa hora, os amigos de Daniel, que eram os judeus, né? Que eles estavam lá, que era Sadraque, Mesaque e Abednego, eles já prestavam serviço naquele local lá. Mas eles permaneceram de pé. E os astrólogos, né, eles não fizeram conforme a ordem. E aí os astrólogos viram e aproveitaram a ocasião para acusar os judeus, os 3 rapazes. E aí o rei então mandou os guardas ir ordenou que eles trouxessem até ele Sadraque, Mesaque e Abednego. Tudo bem. E aí foi assim que ele fez. Ele levou. O guarda foi lá e levou os 3 rapazes. E aí o rei disse para eles: eu quero que vocês cumpram a minha ordem. Quando ouvir o som dos instrumentais, eu quero que vocês, a música, eu quero que vocês se ajoelhem e adorem a minha estátua, meu Deus.
E aí, e disse para eles que se eles não fizessem, queria ver quem era o Deus que poderia salvá-los. Que ninguém poderia salvar eles no momento que ele jogasse eles na fornalha, né? Então, os 3 rapazes responderam: Rei, nós não vamos atendê-lo, pois o nosso Deus, a quem nós adoramos, se ele quiser, ele vai nos salvar, mas se ele não quiser, nós não nos prostraremos diante do seu Deus. E eles foram bem firmes na palavra. E o rei então ficou irado, né? Ele ficou uma fera, ficou com muita raiva e mandou então, chamou os guardas para que amarrasse os 3 rapazes e jogasse eles lá na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Mas aí os rapazes que jogaram ele foram lá e ainda mandou acender 7 vezes mais a fornalha, né? Lembra que eu li aqui? E aí os rapazes, os soldados lá que foram lá e jogaram ele lá, eles, no ato de eles jogarem, quando eles vinham saindo, o fogo consumiu eles. Então eles morreram. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram lá dentro da fornalha e o fogo não atingiu eles, nem um fio de cabelo deles atingiu. Então, de repente, o rei levantou-se e gritou aos conselheiros: não foram 3 homens que foram amarrados e jogados na fornalha? Por que eu estou vendo 4? E aí os conselheiros responderam: sim, senhor, foram 3 homens. E aí, como ele gritou, e aí todos foram, ele foi até a porta da fornalha e todos os outros homens, os governantes, os patente altos, bigode grosso, né, como se diz, foram todos até a porta da fornalha. E aí, para ver, né, que Sadraque, Mesaque e Abednego andavam pelo fogo e o fogo não consumia eles. E com eles tinha mais uma pessoa, que era o anjo que o Senhor enviou. Era o próprio anjo que o Senhor enviou para a proteção deles. E aí o rei gritou mais uma vez: Sadraque, Mesaque, Abednego, saiam, venham até a mim. E aí eles foram até ele, saíram da fornalha. Quando eles saíram, e todos viram que eles não sofreram um sequer arranhão, um sequer mal algum aconteceu com eles. Nem o fio de cabelo deles foi queimado. Nem um fio de cabelo foi queimado. Então, mais uma vez, o rei foi e gritou, porque o rei viu que não tinha assim acontecido absolutamente nada. Então o rei gritou: salve o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque ele enviou um anjo para salvá-los e eles não se dobraram a um rei que não era o rei deles. Então, o que a gente aprende com isso? Nós aprendemos que a confiança em Deus nos faz agir, né? Nos faz agir sem medo algum, né? Agir porque Deus, ele consegue impedir todo mal, que todo mal venha acontecer com a gente. Então, quando nós passamos por um problema nosso, vamos colocar aqui problemas nossos, né? Quando nós passamos por problemas dificílimos, mas muito difícil mesmo, que nós não conseguimos resolver, Deus envia o anjo dele para trazer a solução para o nosso problema, para resolver aquela batalha que está nos consumindo. Muitas das vezes, quando a gente tem fé mesmo, a gente vai, conforme esses rapazes fizeram, corajosamente, e enfrentamos o problema. Ele enfrentou o rei, falaram que não se dobraria para uma estátua criada, mas sim, ele se dobraria para um Deus verdadeiro, um Deus vivo, que é o nosso Deus. Você entende? Então, aquele que crê e que fala a palavra de Deus, aquele que crê, com certeza recebe milagre. Você entende? Aquele que crê recebe milagre. Então, a palavra que eu quero deixar para vocês, a palavra amiga de hoje, é que a fé consolidada, ela materializa o milagre.
quando você tem fé, quando você consolida, quando você tem confiança, você enfrenta o que vier. Você enfrenta o que vier sem medo. Então Deus tira o medo e te dá toda a coragem, te dá toda a confiança, porque você é uma pessoa que tem uma aliança com esse Deus e não se desvia para outro Deus qualquer, para outra coisa qualquer. Então, quando a gente confia nesse Deus poderoso que nos criou, né, nós conseguimos gerar milagre. A gente vai consolidar, né? A gente consolida a nossa fé e aí é materializado o milagre. Você entendeu o que eu estou passando? Espero que você tenha entendido o que eu estou passando aqui. Então, gente, é de grande valia que a gente creia, mas creia mesmo. Não importa sobre que acontecimento esteja na sua vida, porque eu até hoje escrevi uma coisa que eu quis transformar em música, que mesmo que sobre os acontecimentos, né, as falsas verdades, né, as mentiras, os laços, né, as redes preparadas pelo inimigo, ela cai por terra porque Deus não permite que se propague, você entende? Então, Deus, com a força dele, com a benevolência dele, com a justiça, com a fidelidade, que ele está vendo a sua fidelidade, está vendo a minha fidelidade, está vendo a fidelidade daqueles que eu amo, Deus então faz a verdade acontecer, ele faz gerar o milagre aonde é impossível para a gente, ele consolida, né? Ele faz com que se materialize o milagre. Então, a fé, ela consolidada, ela vai materializar o milagre, tá certo? É essa palavra que eu queria deixar para vocês. Espero que vocês tenham entendido. E amanhã eu volto com vocês com o capítulo de número 4, que a gente vai falar do rei. Nós vamos falar todo sobre o que aconteceu, né? E quais as maravilhas que Deus fez, o Deus Altíssimo fez comigo, contigo, com todos, né? E aí, as maravilhas que Deus faz nas nossas vidas e que fez também naquela época lá. Vamos, então, ficar atento ao que Deus tem para passar para a gente. Aliás, ao que a Bíblia está passando para a gente, né? Através da palavra do profeta Daniel, tá certo? Até amanhã, se Deus quiser. Que Deus abençoe vocês grandemente. E você que está aí, que mandou um oi para mim, bota sua foto aí para mim ver quem é você e coloca o seu nome, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. Seja muito bem-vindo à nossa live. Que o coração de Deus esteja aí dentro de você, te fazendo de você, se for homem ou se for mulher, um grande homem de Deus, ou se for mulher, uma grande mulher de Deus, cheia de bênçãos, cheia da luz do Senhor, para transbordar o amor dele por aí afora, tá bom? Deus abençoe vocês grandemente e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!